dias e te vá bem na terra que eu te prometi. Ou seja, para que eles pudessem alcançar o lugar que tinha sido prometido, ele precisava lembrar daquilo que tinha sido alcançado a Moisés. Só que aí tem uma chave muito legal, que é o porquê que Moisés não entra na terra prometida. De forma física, se você for olhar, ele não entra porque ele foi desobediente. E o Senhor quer a nossa obediência. Então Moisés, representando a desobediência do povo, ele não entra na terra prometida. Porém, de forma espiritual, se você olhar para Moisés, você tem que entender que Moisés representava a lei. A lei foi alcançada para Moisés. Moisés recebeu os mandamentos e ele que escreveu eles e trouxe ao povo. Foi ele que descreveu ao povo. Então, o que eles tinham de Moisés era a lei. Porém, a terra prometida, o lugar do Senhor, é um lugar alcançado por graça e não por lei. Então Moisés não poderia adentrar esse lugar, para que a gente pudesse entender que o reino espiritual, o reino em movimento do Senhor, o reino que estava sendo ali trocado de geração, estava sendo alcançado não mais pela lei, e sim pela graça. Amém? Olha só, era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes levavam a arca, puseram os pés na água junto às margens do rio. A correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular. A uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã, a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente à cidade de Jericó. Josué 3, 15, 16. Olha só, da mesma forma que Moisés atravessa o Mar Vermelho, Josué começa a ter experiências similares àquelas que Moisés teve. Agora Josué se coloca numa situação onde ele precisava fazer uma travessia no Jordão. Ele alcança aquele lugar na frente da cidade de Jericó, que era o lugar que ele precisava chegar. Eu não sei se vocês lembram, mas no capítulo 6 de Josué, ele entra na cidade de Jericó, ele precisa derrubar as muralhas, lembram? E aí ele precisava chegar naquele lugar. E quando ele vai adentrar esse lugar, ele encontra o Jordão. O pastor Célio esteve lá, né? E deve ter essa imagem visível da largura, da dimensão que é o Rio Jordão. E aí Josué de novo recebe uma ordem de Deus. E aí ele marcha colocando aquele novo exército, um exército, uma nova geração, a marchar e ter experiências tanto quanto Moisés teve com os pais deles. Para que isso? Para que eles pudessem experimentar também daquilo que estava sendo colocado na fé naqueles dias. Ele atravessa o Jordão e alcança o lugar que era o objetivo, que era a cidade de Jericó. Então, isso tem alguma coisa a ver? Eu não sei qual era o objetivo ali, eu sei que eu ia voar se eu não tivesse uma experiência dessa. A minha fé ia ser totalmente alimentada. E esse povo novamente teve experiências. E eu usei essa experiência como referência porque eu achei muito legal eles terem uma experiência dessa. E agora, depois de ter uma experiência assim no Senhor, do que tu murmura? Nós não somos assim. Desde que nós chegamos no Senhor, a gente teve várias experiências em Deus. Várias. Livramentos, milagres. Quantas vezes a gente presenciou grandes coisas acontecendo em nosso meio, nas nossas casas. A gente dorme e acorda, nosso coração não para. A gente segue respirando, a gente tem tido a oportunidade de transformar a nossa realidade. Esses são os milagres do Senhor. E agora eu te pergunto, será que ainda estamos murmurando? Será que ainda estamos desobedecendo aquilo que temos entendido? E esse lugar de desobediência, esse lugar de murmuração, geraria condenação novamente. Aí Josué vem ao povo e diz assim, calma aí, vamos fazer uma aliança, porque o povo que saiu de lá tinha uma aliança com Deus, mas vocês não têm. Vocês não têm aliança. Vocês saíram de lá, mas vocês não têm aliança. Então eu preciso circuncidar os homens dessa geração. E Josué afia uma faca de pedra e começa o processo de circuncidar a todos os homens daquela geração. Eu acho interessante porque na isso aí sai sangue. Toda aliança, né? Toda aliança é uma aliança de sangue. O Senhor fez uma aliança de sangue na cruz. Ele derramou o sangue para que nós tivéssemos acesso àquilo que Ele tinha nos prometido. Naquele momento é derramado o sangue da circuncisão. Só que é interessante que Deus não castra, Deus circuncida. Ele separa para que a gente possa ser aliançados. Ninguém poderia adentrar lugares de promessa se não fosse aliançado com Deus.
O que diferenciaria do restante do povo? Os que têm aliança e os que não têm aliança? E Malaquias diz, em outros tempos vereis a diferença de quem serve e quem não serve. Ou seja, o povo tinha que ter alguma diferença, e essa era a diferença da aliança. E naquele momento, o povo, essa nova geração é circuncidada. E agora, com o sangue vertido ali, Josué está se colocando no lugar dos pais daquela geração. Ele está se colocando no lugar dos pais daquela geração. Por quê? Porque a geração anterior tinha perecido no deserto, mas não tinha circuncidado os seus filhos. Tu já pensou você andar 40 anos no deserto e não falar de Deus para o teu filho? Já pensou tu vir na igreja há quanto tempo e teu filho está só te acompanhando, caminhando, perdido como você está? E nesse tempo Josué é um homem que entendeu, se levanta diante de uma nação, diante de uma população inteira, que quando saíram de lá deviam ser 2,5 milhões, vai saber quantos filhos cada um tinha, mas devia ser uma população vasta, densa, várias pessoas, e Josué diz assim, não, eu vou ajudar vocês a adentrar em lugares espirituais que vocês ainda não alcançaram, porque os pais de vocês não permitiram, porque não tinham entendimento ou conhecimento. Assim somos nós, quando somos o primeiro da casa a entender aquilo que Deus tem preparado para nós. Se você está aqui nesse lugar hoje, tu está tendo a oportunidade de entender que Deus está querendo uma aliança contigo, e tudo aquilo que está sendo revelado é para transformar a tua realidade e a dos teus antepassados. Toda geração abaixo de ti vai ser circuncidada pela aliança que um dia tu escolheu. Homens, sacerdotes se posicionando nas suas casas vão transformar gerações. Aquele povo não fez isso, não era merecedor de entrar na terra prometida, porque eles não lembraram daquilo que era mais importante, que era a própria família. Aí vem um homem de fora, um pastor qualquer, levantado por Deus, que agora tem um entendimento e consegue. Com certeza muitos não entenderam, mas aquele período, e ele diz ali, não sei se vocês lembram, que eles assim, depois disso eles ficaram num lugar até que fossem sarados. Opa, quer dizer que houve um período transitório. A circuncisão gerou dor, a circuncisão gerou desacomodação, gerou sofrimento, sim, gerou, mas gerou aliança. E a partir do momento que eles foram sarados, agora eles puderam adentrar a terra, eles voltaram a marchar. Por quê? Porque o Senhor não está te colocando aqui, o Senhor não vai te colocar em lugares que tu não possa acessar. Ele não vai permitir que tu vá para uma guerra machucado ou ferido. Não é mais que isso, o Senhor vai te achar, Ele vai fazer uma aliança contigo, e agora Ele vai te sarar, para que você possa seguir marchando, e que os outros possam olhar para ti e entender aquilo que Deus tinha falado. Amém? Em Romanos 8,17 diz assim, se somos seus filhos, então somos herdeiros, portanto co-herdeiros em Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considere que o sofrimento de agora não há nada comparado com a glória que nos seria revelado mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Ou seja, a partir do momento que os filhos entendem, eles se tornam agora filhos por adoção do nosso Senhor Jesus. A gente tem a opção de se tornar filhos por adoção pela nossa escolha. Pela nossa escolha. Deus não escolhe nos adotar, Deus já nos adotou. Ele diz em Efésios 1,3 que Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, ou seja, nós já somos predestinados a Ele. Agora é a questão de nós nos posicionarmos e escolhermos a Ele. Quando nós escolhemos a Ele, nos tornamos filhos por adoção. E nos tornando filhos, agora nos tornamos também herdeiros. Ou seja, as promessas que tinham sido dadas para Moisés, agora o povo, essa nova geração, poderia herdar, mesmo sem ter aqueles que teoricamente teriam que ter levado eles nesse lugar. Sim, a minha família não entendeu, pode ser que seja ainda. A minha família não entende, não acha certo. Mas se você entendeu, você pode ser um transformador de uma geração. E é nesse lugar de paternidade, nesse lugar de herança, é que Deus está nos levando para que a gente possa receber aquilo que Ele tem programado para nós. Entenda, isso é um processo. A santidade é um processo. Ele vem nos limpando desde o primeiro dia. Desde o dia que a gente vem aqui, se joga aqui na frente, se arrepende, se entrega para o Senhor. Quando a gente se humilha, a gente já é exaltado diante da mão dEle. Ele já está construindo algo diante
da presença dele. Ele está fazendo em nós, ele está gerando a paternidade dele sobre nossa vida. E é isso que ele quer fazer desde aqueles dias. E por isso que ele precisa dessa aliança. Os filhos devem sim orar pelos pais. Aquela geração pereceu porque os filhos não tinham entendido. Porém agora nós temos filhos entendendo. Nós temos uma geração inteira enchendo ginásios aí, entendendo coisas que os pais não entenderam. Escolas sendo acessadas pela palavra do Senhor. Ah, mas então eu tenho que cuidar de mim. Não, eu tenho que me preocupar com os meus pais. Eu tenho, mas eu preciso fazer uma escolha. Mas olha só, a palavra em Malaquias diz, Malaquias 4:6, que chegará um tempo que o coração dos filhos se converterá ao dos pais, e o coração dos pais se converterá ao dos filhos. O que ele está dizendo? Não me interessa quem entendeu. Primeiro, interessa que todos serão acessados a partir daqueles que se posicionaram. Então, nesse momento, ali tinha um povo que pôde fazer uma escolha, porém ele não tinha compreendido. E como ele não teve entendimento, eles não puderam resgatar a geração que pereceu no deserto. Foram 40 anos até que todos perecessem. Foi 40 anos até que todos perecessem. Por quê? Porque eles tinham tido agora a oportunidade, mas eles não tinham tido entendimento. Só que é muito legal, cara, que eu olho isso aqui, esse mesma nova geração que está adentrando a terra, eles tinham motivo demais para se alegrar. Eles tinham sido acessados por Josué, eles tinham sido conduzidos por Moisés, mas eles tinham sido livrados pelo próprio Deus. Vocês lembram na primeira Páscoa? Vocês lembram na primeira Páscoa? Na primeira Páscoa, ele pega e ora, e o Espírito passa sobre todas as casas, matando os primogênitos. Lembram disso? Olha só, essa geração é a geração que foi salva naquele momento. Essa é a geração que foi salva. Eles já tinham ganho a vida. Deus já te deu a vida. E muitas vezes nós estamos murmurando. Nós não entendemos o que o Senhor tem feito conosco. Mas Ele estava dizendo assim, cara, vocês já escolheram. Eu já escolhi vocês. Eu salvei, eu livrei da morte. Pelo sangue aspergido pelas portas, que foi o que salvou eles naquele momento. Eles tinham motivo de sobra para se alegrar. Uma geração murmurou, mas outra geração tinha motivo de sobra para se alegrar. E eles tiveram a oportunidade. Quando eles transformaram o entendimento, eles se aliançaram com Deus. Agora eles poderiam adentrar lugares diferentes. Eles poderiam adentrar lugares diferentes em Deus. E olha só que legal isso. Nesse momento eles resolvem fazer uma ceia. Vocês leram isso ou não? Eles fazem uma ceia. Depois que eles são circuncidados, eles são sarados, eles resolvem fazer uma ceia, antes de seguirem marchando. Para quê? Porque eles tinham ali o entendimento e a necessidade da gratidão. Então eles fazem em memória de mim. Eles fazem, lembra disso? Fazer isso em memória de mim. Ali naquele momento eles fazem uma ceia lembrando que Deus já tinha salvado a vida deles. Já tinha tirado eles de um lugar de escravidão e estava dando uma nova oportunidade. Daí tu vai dizer, eles não estavam na terra. Aquela terra que emanava leite e mel não era a terra que eles estavam no deserto ainda. Sim, mas eles estavam debaixo agora de uma promessa. E era dentro desse processo que eles precisavam passar. Eu fico imaginando Josué. Porque Josué não foi... Eu vejo Josué um pouco áspero em algumas coisas, né? Tem um versículo famoso de sair de caminhão e de coisas, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Todo mundo olha achando que isso tem, né? Não, Josué nesse tempo, ele estava se posicionando e dizendo assim, ó, vocês eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi um homem posicionado desde o início. Mas se Josué se posiciona, mas resolve não ter misericórdia e compaixão com essa gente, ele podia ter deixado essa galera perecer no deserto. A palavra do Senhor diz em Romanos 15 que nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso é Paulo falando, não sou eu, viu? Isso é Paulo falando. Paulo dizendo que agora que eu entendi, agora eu tenho que ter consideração com os outros. Porque o reino não tem nada a ver com uma pessoa. Não adianta Paulo ser achado. Quando Paulo foi achado, o que ele cantou em Filipenses? E ser achado nele. Ele queria era ser encontrado no Senhor. Sim, Paulo foi acessado, ele transformou a vida dele, ele mudou, ele teve uma mudança radical. Mas a partir disso, tudo que ele queria era ser encontrado no Senhor.
Romanos 4 diz: por acaso essa bênção é apenas para os judeus? Ou se estende também para os gentios incircuncidados? Já dissemos que o Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente por ter sido circuncidado? Ou antes? Está claro que foi antes dele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal que Abraão já possuía a fé e que Deus já havia declarado justo. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas que ainda não foram circuncidados. A promessa que Abraão e seus descendentes herdariam a toda a terra não se baseou em sua obediência à lei, mas sim no fato dele ter sido considerado justo quando ele teve fé. Eu entendo que Paulo está falando em Romanos aqui, que Abraão não foi considerado justo porque ele não foi a fé, foi porque ele escolheu a fé, ele foi considerado justo, e não por suas obras. Veja que Abraão recebe uma promessa, mas quando ele faz aliança, ele recebe a promessa, mas ele não herdou a promessa. Demora anos para que ele pudesse alcançar a promessa. Mas ele foi considerado justo? Foi, mas por quê? Pela fé dele. Ah, mas então Abraão era um homem perfeito? Não, nem eu, nem você. Abraão não era perfeito, mas ele era considerado justo porque ele servia ao justo. Ele entrou dentro de um reino de justiça. E agora, pela fé dele, ele podia ser considerado justo. Quando ele fez a escolha pela fé dele, agora ele recebeu também a justiça. Os frutos do Espírito nos geram justiça. Justiça, paz e alegria no Espírito. Era isso que ele estava sendo colocado em Abraão. Abraão foi o pai da fé porque ele herdou a justiça pela sua fé e perseverou até que as promessas fossem alcançadas. Não foi pelo inverso disso, foi porque ele teve perseverança até que tudo isso fosse alcançado. Romanos 4, 9 a 13. Eu acho interessante que ele diz assim: fiquem no arraial até que todos sejam sarados. Deus não vai te expor a uma nova jornada sem antes te sarar. Certamente tu perecerás. Ou seja, existem algumas coisas em alguns lugares. Eu vejo aqui no Mevan chegando muita gente sempre. Cada ceia que é apresentado, desde que a gente está aqui, vai fazer 2 anos, a gente vê muita gente chegando e todos chegam precisando ser sarados. Muitos já têm aliança, mas nem todos receberam a cura. Nem todos estão num lugar que possa, da mesma forma que nós não podíamos. E ainda estamos num processo, porque a santidade é um processo. A santidade é um processo. Mas nós precisamos primeiro nos santificar. Permitir que o Senhor nos sare para que nós não venhamos deixar nosso rastro de sangue por onde a gente passa. Eles estavam ali, aquele povo, todos convictos, imagino eu, porque imagina tudo que eles tinham vivido no meio daqueles dias. Imagina, eles passaram, recém tinham passado o Jordão. Imagine, a água parou do lado de cima e o lado de baixo toda a água secou, porque o Jordão corre diferente do mar que se abriu. Ali teve um lado que parou e o outro lado inteiro baixou. Imagina eles caminhando. Olha aí. O que achou? Atravessando. Imagine vocês. Quantas experiências o Senhor tem nos dado dessa forma. Quantas vezes a gente tem motivo para se alegrar. A nossa fé é fortalecida por várias coisas que o Senhor tem feito. Mas eles não podiam avançar se eles não fossem sarados. Porque o que Deus tinha era muito mais do que alcançar a terra. Mas para que isso acontecesse, eles precisavam entender a voz de um homem. Nesse momento era Josué. A palavra fala em Filipenses, ele nos dá a instrução dizendo assim: sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. A primeira geração já tinha perecido por orgulho. Porque na verdade eles deviam olhar para Moisés. E eu imagino aquela mulher rixosa dizendo assim: eu falei que ele está perdido. Quanto tempo caminhando? Quantos deveriam ter julgado Moisés dizendo assim: cara, ele está perdido. E não tinha nada a ver com Moisés. Moisés poderia ter entrado, quem não ia entrar era o povo.
Moisés se perde no finalzinho, mas ele ia entrar. Ele alcançou o lugar. E muitas vezes, olhando aquele homem e achando que ele estava perdido, não acreditaram naquilo que ele carregava. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser humildes e considerar os outros maiores que nós. Porque todo mundo tem algo para ensinar. Todos. Logo que eu me converti, isso faz uns 8 anos, eu vi o testemunho do Rodolfo Abrantes, e o Rodolfo falava que todo mundo é referência, e ele era uma referência. Ele disse, né, que ele levou muita gente à morte, porque ele levou, quanto mais ele cantava, mais eles faziam, mais loqueavam, e quantas pessoas foram, né, arrebentadas pelo aquilo que ele fazia, e por isso que ele tinha tanta sede, tanta vontade de mostrar que agora ele tinha uma vida diferente. Ou seja, todo mundo se torna uma referência, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Todos temos coisas para ensinar. Mas às vezes a nossa altivez, o nosso orgulho, não permite que nós venhamos olhar um ao outro de forma reta, entender que você é maior que eu e que eu posso sempre aprender contigo. Quando a gente escolhe o culto que a gente vai conforme quem vai pregar, é um exemplo disso. Quando tem alguém na mídia, está sempre cheio. E quantas vezes a gente vem aqui e é totalmente edificado, alcançado por pessoas que tratam de forma totalmente simples. Um salve para a quarta-feira passada. No versículo 9, o Senhor diz: hoje eu revolvi de vocês o opróbrio. Eu fui para o dicionário, e no dicionário opróbrio significa vergonha. Vergonha, desonra, desprezo. Sabe aquelas coisas que tu ainda precisa se arrepender? Sabe aquelas coisas que as pessoas, eu quantas vezes entrava no carro e minha mãe dizia assim: bota o cinto que o Rodrigo não dá para andar junto. Sabe aquelas coisas que tu já mudou, que tu já entendeu, que não fazem mais parte da tua vida, mas que tu ainda segue carregando uma marca? Pois é, o Senhor vai demorar um tempo até que Ele consiga revolver toda a vergonha, todo o desprezo. Vai acontecer essa passagem, essa transição. Chega um tempo que o Senhor começa a revolver a vergonha. Ele estava dando isso como um presente para aquele povo. Eu até anotei assim: agora virou para crente. A santificação é um processo. Ela acontece uma coisa por vez. Mas de que forma isso? Da forma que aquilo que tu entende agora tu transforma. A palavra esteja, ele não se dobra para o local. Ou vão ser que nem eu, ou eu não vou ser que nem vocês. Eu lembro de Isaías 6, quando ele diz que ele vê o anjo e ele diz: eis-me aqui. Lembra disso? E ele diz assim: mas eu sou homem de lábios impuros, e venho de um povo de impuros lábios. Ou seja, o que Isaías estava falando, ele está falando: cara, eu sou bem igualzinho a minha galera. Eu sou reflexo do meio que eu fui criado. Eu venho de um lugar desgraçado, mas o Senhor estava dizendo: então eu vou te purificar. E com o tenaz, que é aquela, não é uma tesoura, né, mas é um pegador gigante. Ele pega aquela brasa e com o tenaz ele alcança aquela brasa e ele purifica os lábios de Isaías. Qual o papel de Isaías agora, depois de ele ter saído de um lugar não santo e ter se tornado santo? Agora ele retorna para casa e seja a diferença. Era isso que Isaías tinha que fazer. Agora que ele entendeu, ele retorna para o lugar, porque ele disse que ele vinha do meio de um povo de impuros lábios, o que ele não tinha mais. Ou seja, ele agora é um homem santo, inviolável. E agora o que eu faço? Agora eu retorno para o meu lugar e começo ali, tudo de novo. Levo o povo ao arrependimento, levo o povo à aliança, levo ao processo da santificação, para que eles possam novamente adentrar a terra que emana leite e mel.
Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas somos descendentes de Abraão, o justo, né? Disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo que peca é escravo do pecado. O Senhor estava falando que muitas vezes a gente acha que a gente não é escravo. Eu não tenho áreas para me libertar. Mas o Senhor está dizendo que aquele que veio do pecado precisa passar por esse processo, se libertar de cativeiros, arrebentar correntes e sair desses lugares. O Senhor está dizendo que todo que pecou é escravo do pecado. Argumentos não libertam, a palavra liberta. Desculpas não definem as tuas próprias escolhas. Seja sempre radical, mas nunca rebelde. Muitas vezes a gente acaba ouvindo realidades, verdades. A gente olha pessoas e diz assim: nossa, como eu queria ser igual o pastor Célio, como eu queria ser igual o pastor Luiz. Mas não quer pagar o tempo de oração que eles pagam, não quer pagar os danos do joelho que eles pagam, não quer pagar o tempo de leitura da palavra, de comunhão. Nós somos assim, a nossa natureza é mal. Ah, mas então nós somos todos pecadores? Não, fale por você, eu não sou. A minha natureza é pecaminosa, mas eu entrei num processo de santificação. Então quando eu entro num processo de santificação, eu não sou mais pecador. A minha natureza é pecaminosa, mas eu sou um homem conduzido pelo Espírito. É assim que eu quero me tornar, um homem conduzido pelo Espírito. Então eu deixo de lado a minha natureza e consigo agora adentrar a natureza do céu. Isso acontece quando eles comem da terra, no versículo 11, que diz assim: e comeram trigo da terra no ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E interessante que no 12 diz assim: e cessou o maná. Olha só que interessante isso, cara. Olha só. Comer da terra. Quando se come da terra, não se alimenta do céu. O Senhor está dizendo que enquanto eles estavam agora, eles optaram, eles vinham há 40 anos comendo o maná que vinha do céu. Agora eles resolvem comer da terra. Deus proibiu eles? Não, deu oportunidade. Eles voltaram a comer pão asmos e espigas torradas. Era a opção deles. Era a opção deles. Porém, quando eles começaram a se alimentar da terra, eles deixaram de se alimentar do céu. Cessa o maná. Cessa o maná imediatamente. Quando eu resolvo me alimentar da terra, cessa o maná. O que o Senhor está mostrando aqui, o que eu entendo que Ele esteja mostrando, Ele está dizendo que quando a gente está se alimentando de escolhas mal feitas, ouvindo a voz de qualquer um, sem ter direção do céu, a gente não vai conseguir aproveitar do maná que está sendo nos dado de graça. E aí nós vamos ter que ter sacrifício de colher aquilo que está sendo jogado na terra. É exatamente isso que eu entendo. E em 1 Coríntios 2,12 diz assim: e nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Eu vejo que Paulo aqui, na primeira carta de Coríntios, está falando exatamente disso. Ele está dizendo assim: ó, nós recebemos o Espírito do Senhor e não o Espírito do mundo. Então nós vivemos de forma gratuita, nós aproveitamos das coisas maravilhosas. Aonde que tinha maravilhas? Era na terra que emanava leite e mel, era a terra das delícias, terra das maravilhas. Era lá, era esse lugar, era o lugar que tinha sido prometido para os filhos. Então nesse momento, Paulo está esclarecendo aquilo que tinha sido ficado obscuro lá atrás. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos armas poderosas em Deus e não as armas desse mundo, para derrubar fortalezas do raciocínio e acabar com falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Anota isso, meu. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Olha só o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo
que o nosso pensamento tem que estar cativo, ou seja, se é para nós ter algum lugar que a nossa mente tem que estar presa, é no Senhor. É interessante que ele disse para Josué, lembra? Não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que faça prosperar os teus dias. Ou seja, ele estava dizendo, cara, não tira os olhos daquilo que tu tem de ferramenta. O que tu tem de ferramenta aí, ó, agora é a palavra. Então eu busco ajuda onde? Mas eu me converti sozinho lá no meio do coisa. Melhor ainda, porque daí não tem voz de ninguém. Tu tem a oportunidade de reconhecer do próprio Espírito. Agora, Deus nos coloca em momentos como esse, para que nós sejamos afiados, para que a gente possa compartilhar do entendimento e que a gente possa ser edificados. Aquele povo estava só caminhando. Imagine tudo aquilo de gente, cara, ninguém se deu em conta. Ninguém se deu em conta. Imagine a arca carregava, o que era carregado na arca? Não eram as tábuas da lei? Ou seja, eles nem pensaram assim, nós podíamos dar uma lida aí para ver o que nós estamos fazendo errado, né? Quantas vezes a gente erra a estrada e diz assim, mas não estou achando no GPS aonde está o caminho errado. Muitas vezes a gente tem que parar e julgar, para não ter que ficar 40 anos no deserto. Muitas vezes está no momento de a gente parar. Nós devemos parar e olhar aquilo que está sendo feito de forma errada, autoavaliar. Por isso que antes da ceia ele diz, avalie-se pois o homem a si mesmo. E por não entender essas coisas, por isso que tantos estão mortos, perecem no meio do corpo. Não é isso aí? Estavam caminhando num peso de gente, cara. E ninguém despertou, ninguém entendeu. Por não discernir, é que há tantos que dormem, estão mortos no meio do corpo. Olha só. O maná era lançado do céu 6 vezes por semana, por 40 anos. Deus segue sendo o seu provedor, porém agora eles teriam que produzir das suas próprias mãos, pois era necessário crescimento e maturidade. Você entende que Deus tem sido o nosso alimento, mas quando a gente recebe e a gente não entende, a gente segue caminhando. Mas eu sou a 3ª geração de crente. Eu estou há 30 anos dentro da igreja. E às vezes a gente conversa, né, e diz assim, meu Deus, misericórdia. Não entendeu coisas que são básicas. Ou seja, chegou o tempo de nós buscarmos essa maturidade, buscar esse entendimento. Então o Senhor permite agora aquele povo que antes murmurava ter uma nova oportunidade. Agora vocês vão gerar o alimento de vocês. Porque o povo que tinha saído do Egito estava se queixando das cebolas, sentia falta das cebolas. As cebolas eram geradas por um povo escravo que era eles mesmos. E agora eles estão no deserto recebendo algo de grátis, codorna, maná, o Senhor alimentando eles todo dia, né? E o povo murmurando. Ele diz assim, então fazer o seguinte, tem uma oportunidade de gerar maturidade e gratidão, porque os pais de vocês morreram por não ter esses dois. E agora o povo cessa o maná e começam a ter que produzir o seu alimento. Ou seja, das suas mãos agora eles tinham que gerar algo. Existem quantas pessoas que hoje não produzem nada dentro da sua casa? Não produzem vida, não produzem cura, não produzem amor. E está tudo ligado com a imaturidade. A gente fala de um Deus que é amor e não consegue transmitir esse amor. Deus é o nosso provedor, mas estavam se queixando da cebola. Então cessa o maná. Para quê? Para que o joelho se dobre e que agora seja renovado o entendimento. E o povo consegue entender novas realidades. Porém, é interessante que eles ainda não tinham adentrado a terra das maravilhas. Você viu isso? Eles ainda não tinham adentrado. Aí o que acontece? Eles começam a se alimentar da terra, para poder entender algumas coisas. E aí 3 dias depois Josué vem e carrega o povo e diz assim, galera, vamos que chegou na hora. E eles começam a se arrumar, juntar todas as coisas que tinham ficado por ali e adentram essa terra. E essa terra sim, emana leite e mel. É mesmo? Sim, essa é a terra prometida. Eles conseguem adentrar nesse lugar. Só que eu também achava que quando eles chegaram, eles entraram na Disney, sabe? Veio o Mickey, seja bem-vindo, né? Trouxeram um pacote de pipoca e não foi assim. Vai ler, tu vai ver que quando eles adentraram essa terra, começou uma nova batalha. Porém agora, eles tinham um povo totalmente unido, que entendeu com maturidade, que marchando junto, podiam derrubar o império das trevas.
Amém? Josué vinha crescendo a partir das experiências que teve com Moisés. Observava Moisés de longe, mas estava sempre ali. Adentra a terra, vê Moisés perecer, então teve os maus exemplos também para poder fazer as novas escolhas, mas agora ele chega, depois que isso acontece, ele adentra a terra e ele olha, e ali no 13, ele diz assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou e viu que estava diante dele um anjo. Josué não tinha certeza, mas vocês lembram da forma que Moisés tinha tido um encontro com Deus? Já tinha sido sozinho, já tinha passado o mar, tinha se aberto para ele, já tinha conduzido o povo, e agora ele chega ali e se depara com uma situação parecida. Isso fica gravado na nossa mente. Esses que vão ter essas imagens gravadas, e quando eles entrarem dentro de uma situação que eles não têm certeza, eles vão ter uma vaga lembrança, sabendo que eles podem ser algo de Deus. E Josué tem essa experiência, eles assim, ele não tinha certeza, mas assim, seria você um dos nossos ou um dos dele? E o anjo diz assim: eu fui enviado do Senhor, do exército do Senhor. E Josué devia ser louco de fominha, né? Porque ele nem pergunta, né, se está tudo bem ou coisa, ele já se joga nos pés dele e diz assim: que mensagem tu tem para mim? Ele entendeu que tinha um encontro sendo gerado ali. Deus promoveu um encontro para que aquele homem pudesse seguir no processo. E aí aquele anjo olha para Josué e diz o quê? Josué, tira as sandálias, negão, porque esse lugar que tu pisa é santo. Eu vejo Josué entregando, sabe, toda aquela galera, aquela nova geração que tinha entendido que ele com certeza se sacrificou para poder conduzir eles até lá. Mas eu vejo Josué agora chegando no fim do processo, dizendo assim: cara, tira a tua sandália. Por quê? Porque os lugares que tu pisou precisam ficar marcados até aqui. Agora tu entra num processo de santificação, onde eu removi tudo aquilo que não era necessário. E eu estou te dando uma nova oportunidade, estou te dando uma nova vida. Eu estou te dando a oportunidade de chegar diante de Deus de forma limpa, de forma clara, apagando todo o rastro, deixando tudo aquilo que te deixou marcas, que não é do nosso Senhor. E Josué se joga com o rosto ao chão, começa a chorar. Mas ele entende que não era o lugar que era santo, era a presença que tornava ele santo. Por isso que ele entra dentro do lugar, diante daquele anjo que representava ali a presença do Senhor. E Moisés, é muito legal que Moisés diz assim olha só, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro em um monte conhecido como Horebe. Aparece um anjo em chamas de fogo, e uma sarça ardia e não se consumia. E uma voz disse: Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Tira teus sapatos, pois onde está é um lugar santo. E Moisés encobriu o rosto, pois temeu a olhar a Deus. Josué faz a mesma coisa, Josué se prostra, ele se joga. Só que agora não era mais a presença do Senhor ali, era a presença representada por um anjo, ou seja, ele podia ter um acesso maior. Só que é muito legal que ele diz assim: Moisés encobriu o rosto, pois temeu olhar a Deus. A Bíblia diz em Provérbios que o princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quantas coisas deixaríamos de fazer errado se fôssemos mais tementes a Deus? Moisés não teve coragem de olhar no rosto do Senhor. Ele teve temor, tanto temor que ele se prostra naquele momento. Ele diz assim: cara, eu não tenho como ficar diferente. Eu não tenho como ficar diferente. A Bíblia diz também em Provérbios, diz em Zacarias, que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. E o que eu achei mais legal é que diz assim, Zacarias 4, 6 e 10.
Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra em ver a obra começar. Não desprezem os começos humildes, porque o Senhor se alegra em ver a obra dele começar. Homens que foram colocados a ter experiências sozinhos, receberam algumas, não vou dizer uma ordem, mas umas incumbências de Deus, e incansavelmente resolveram marchar até que aquilo fosse alcançado. Inícios humildes, mas finais gloriosos. Porque por mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de se revelar. Inícios humildes, finais gloriosos. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para que se cumpram todas as palavras dessa lei. Nós não tínhamos entendimento, nós não tínhamos condição, porém agora o Senhor está nos trazendo algumas verdades. Nesses dias a gente vem sendo bombardeado de palavras. O povo naquele tempo não tinha o canal do Mevã Passo Fundo. O povo naquele tempo não tinha uma Bíblia para cada um. O povo naquele tempo não tinha o discernimento, não tinha onde buscar essa informação. E precisou obedecer. Até que um entendeu. Mas é agora que nós estamos entendendo. Tu quer se parecer com qual geração? Com aquela que vai perecer novamente no deserto? Ou aquela que vai fazer uma aliança com Deus e vai marchar incansavelmente? Iniciando de forma humilde, mas terminando de forma gloriosa. Amém? Eu quero orar com vocês. Durante muito tempo eu posso andar do meu jeito, mas o dia que eu entendo o que Deus está me chamando, eu preciso tirar as minhas sandálias, pois o lugar que Ele está me chamando, o lugar que Ele quer que eu pise, eu não poderei pisar da forma que eu estava pisando. Não posso mais deixar as marcas não serem novas, devo deixar as marcas antigas para trás. Santificação é um processo aonde parte de uma escolha, mas quem me limpa é o encontro com a presença de Deus. Posso sentir o teu calor, vem me envolver e constranger com teu amor. Do filho de Davi, compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem, filho de Davi, tenha compaixão de mim, toca nos meus olhos, pois quero te ver, quero te ver, oh, quero te ver.
toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tenha compaixão de mim, ó Senhor. Toca nos meus olhos, pois quero te ver. Sim, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Nós almejamos te ver. Almejamos a tua presença, Senhor. Almejamos, Pai, o teu toque, Senhor Jesus. Almejamos, Pai, entrar nesse processo, caminhar na tua direção, Senhor. Alcançar as tuas promessas. Sim, Senhor. Toca-nos, Pai, nesses dias, Senhor. Toca-nos, Pai, no íntimo do nosso quarto, Pai. Toca-nos, Pai, em meio às nossas orações, Senhor. A meio às nossas entregas, Pai. Nos acessa com teu Espírito, Senhor. Nos acessa com teu Espírito, Senhor. Transforma nossas almas, Senhor. Abatidas, Senhor. Faz-nos alianças, Senhor. Permita, Senhor, que venhamos, Pai, descobrir as tuas maravilhas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos o nosso corpo, Senhor, como sacrifício vivo, Senhor, diante da tua presença, para que podemos receber, Senhor, a tua santidade. Em nome de Jesus. Toca nos meus olhos. Glória a Deus. A palavra é como o martelo que esmiuça a penha. E ela vai dando as suas batidas e vai partindo as partes duras do nosso coração, né? A palavra de Deus, ela vai causar o efeito que ela foi designada, cara. Mesmo que às vezes a gente não permita, ela vem, cara. Se a gente estiver ouvindo ela vai causar o efeito. Amém? Jefinho quer dar um recado? Pastor Mauro queria tocar. Amém? Só queria fazer um convite do sábado de que o louvor é o teu chamado. E toca algum instrumento também. Venha estar adorando com a gente aí também. Se qualquer coisa me chama no final ali também. Eu passo meu telefone. Daí eu passo bem certinho o horário ali por mensagem. Quem não tem meu número ainda. Ou se não, me chama no WhatsApp ali depois, tá? Então vai ser nesse sábado, às 7h30 mais ou menos aqui na igreja. Amém? Às vezes a gente acha que é o chamado, né? Aí a gente vai ter que fazer um teste para alguns. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus, por resplandecer a sua glória sobre as nossas vidas. Obrigado porque a sua palavra tem se tornado viva em nossos corações, Senhor, e tem dado um destino aos nossos passos, Senhor. Que a tua igreja, Deus, possa compreender esse lugar que o Senhor está dirigindo ela, Senhor. Há uma terra realmente prometida, há um lugar para nós encontrarmos esse Senhor e há um lugar de descanso em Ti, Senhor. Nos ajude a ir para o lugar que o Senhor tem preparado. Nós queremos ir para esse lugar e desfrutar daquilo que o Senhor já liberou, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Rodrigo é agrônomo e ele... Mas eu não aprendi com ele. Mas eu aprendi com um cunhado dele sobre a folha-bandeira. Cara, pesquise. O Rodrigo vai botar ali no link. Bota lá, Rodrigo, pra galera. Bota o grupo lá, cara. A folha-bandeira, cara, é muito legal porque ela morre por um propósito. Ela busca, alimenta as sementes. E aí eu tava lembrando de, né, Moisés é morto, agora Josué, cara, a semente que brotou por causa que alguém alimentou, cara. Coloca lá, isso é legal. Amém? Se você não tem ali,
Deixa o WhatsApp aí que o Rodrigo vai passar. Isso é muito interessante. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.